Nos últimos meses, eu fiz pelo menos 10 mil reais por mês editando vídeos em um único nicho, editando um único tipo de vídeo. E cara, assim, depois de passar os últimos anos atendendo todo tipo de cliente, eu editei muito Reels, editei vlog, editei podcast, editei VSL, anúncio, variação de anúncio. Eu decidi descartar 95% desses nichos para focar em apenas um. E foi isso que me permitiu não ficar procurando cliente todo mês, porque eu tenho previsibilidade. Ter meu trabalho reconhecido como nunca, não que antes não era, mas muito mais hoje. E principalmente não precisar me sobrecarregar. Posso trabalhar mais tranquilo, que é a média que eu vejo no dia a dia. E cara, assim, eu não vou fazer você ficar perdendo seu tempo aqui pra eu te contar só no final. Esse nicho foi YouTube, vídeos longos no YouTube. E já trazendo o que eu sei que você vai perguntar, não foi trabalhando pra gringa, também não foi fazendo essas super produções, né? Que o cara, ganha bem, mas trabalha horas e horas e horas fazendo motion, fazendo aquelas edições estilo documentário, web documentário, né? Daniel Penin, essas coisas todas. Pelo contrário, foi com trabalhos até simples, dependendo do ponto de vista. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre 3 coisas. O que, na minha perspectiva, torna esse nicho que eu encontrei tão bom, inclusive tem mais detalhes do que eu falei, não é simplesmente vídeos longos, né? Por que eu escolhi esse nicho e não muitos outros que tem por aí, tanto esse específico que eu vou comentar, quanto nicho no sentido de formato, né? Porque vídeos longos e não podcasts, ou reels, né? Cortes de podcast, enfim. E por que eu decidi nichar e o que eu ganhei com isso? Bom, então vamos lá, cara. Detalhando um pouco mais para você, eu nichei 95% do meu negócio de edição de vídeos para marcas pessoais que usam o YouTube como parte fundamental do seu negócio. Ou seja, essas pessoas levam o YouTube a sério, só que não como o YouTube sendo o negócio. Como, por exemplo, em canais de entretenimento. Na gringa tem muito mais, né? Aqueles canais de documentário, docu-crime, né? Mas elas entendem o YouTube como parte do negócio. Eles usam o YouTube, cara, para aumentar a credibilidade, para gerar oportunidades, demanda para os seus serviços, infoprodutos, consultorias, mentorias. Em último lugar, ali talvez, que é em alguns casos, publicidade, que é uma das fontes de renda que você pode ter com um canal no YouTube, que eu acho que é a mais difícil, assim, de você ter. De ter, né? Não de viver com ela, que a mais difícil de viver com ela, com certeza, é a AdSense, né? Quem é que vive com a AdSense no Brasil? Cara, por que eu achei esse nicho tão bom, no meu ponto de vista? Primeiro, recorrência. Produzir conteúdo no YouTube é um negócio, assim, acho que qualquer rede social, mas é um negócio que depende muito de recorrência, de constância. Principalmente se você não é um puta creator e você tá produzindo com frequência até para melhorar suas habilidades de comunicação, de criação de conteúdo. Então, se você precisa de um editor de vídeo, você vai contratar ele uma vez? Não, você vai contratar ele 2, 3, 5, 10, infinitas vezes. Outro ponto é que são contratos de longo prazo, então não é só sobre recorrência, ainda tem o fator recorrência por muito tempo. Por quê, cara? Eu percebo que essas pessoas, elas compactuam de uma mesma mentalidade de longo prazo. Eu acho que foi muito por isso que eu me identifiquei com esse mercado, vamos falar assim, porque eu também gosto muito de pensar sempre em longo prazo. Essas pessoas, assim como eu, elas entendem que tudo que é bom de verdade demora para ser construído, é longo prazo. Só que depois que você constrói é uma coisa também sólida. Não é que nem esses reels da vida que você vê um reels do cara, esse reels estourou, pegou milhões de visualizações, ganhou um monte de seguidores, semana que vem você nem sabe quem é ele mais. Semana que vem não, daqui a 5 minutos você já esqueceu. A não ser que tenha sido muito marcante, né? Mas é difícil, você sabe do que eu tô falando, né? Agora, construir uma marca pessoal no YouTube é outra coisa. Você constrói um público muito fiel com o decorrer do tempo, você constrói uma comunidade, as pessoas lembram de você, elas têm muito mais tempo de tela. Um vídeo no YouTube, você 10, 20 minutos. Um Reels é 30 segundos. Mas isso repercute, assim, nessa questão de contrato, né? Em que a pessoa, ela sabe, ela tem essa consciência de que ela vai produzir conteúdo por muito tempo, com recorrência, com constância por muito tempo. Então, editando vídeos para essa galera, eu sei que o meu trabalho, ele não vai desaparecer daqui a 3 meses. Eu vou continuar editando vídeos, talvez para as mesmas pessoas, por meses, anos. E o terceiro ponto que eu acho muito legal é que essas pessoas, elas valorizam o trabalho do editor. Porque, cara, eles sabem como a edição é um trabalho demorado, custoso,
chato. Pra quem gosta de editar, talvez não seja chato, mas pro cara ali que quer produzir conteúdo pro negócio dele, para gerar demanda pro negócio dele, para, enfim, outros objetivos, né, que eu até comentei um pouco antes, ele não gosta de ficar editando os vídeos dele. De vez em quando, ok, algumas pessoas, né, têm um gostinho por isso, mas não tem como ficar editando sempre, é cansativo. Eu fiz uma reunião outro dia que o cara me disse que ele passou 15 horas só cortando um vídeo. E não era um vídeo de 2 horas, um vídeo de 15 minutos, 20 minutos. Eles sabem na pele como o processo de edição de vídeos é demorado, é difícil, é trabalhoso. Isso só com edições simples. Imagina as edições um pouco mais avançadas. Imagina essa questão da noção estética e a noção estética aplicada à técnica, né? Porque é que nem quando a gente imagina a forma certinha de uma imagem na nossa mente, a gente vai desenhar. Se você não tem habilidades de desenho, você vai fazer aquele negócio ridículo, né? E tudo bem. O que importa é a intenção, né? Mas se você não tem técnica, não adianta você ter noção estética. Então tem todas essas coisas que um bom editor tem e que essa galera valoriza muito. É diferente de um Reels, por exemplo. Muitas vezes o pessoal não valoriza tanto um editor para vídeos curtos porque ela faz tranquilo pelo celular. Ela coloca aquela legendinha padrão do CapCut. Ela faz os cortes gerais do vídeo dela. E não é algo que demora tanto. Ou, não só isso, ela faz aqueles vídeos lo-fi que começa com um gancho forte, depois desenrola o assunto, nem corta nada e sobe. Eu só quero uma legenda, eu sei que é fácil, é só colocar ali no CapCut e revisar. Não que a revisão seja fácil, que a gente sabe como a revisão de legenda do CapCut é uma bosta. Mas tudo bem. Agora, para YouTube, cara, vídeos longos das pessoas que não têm prática, tanta prática, e até quem tem muitos erros, tem muitos cortes, tem muitos respiros. Fora as outras coisas. Então eles entendem que eles vão perder horas e horas de trabalho que se estivessem sendo aplicadas no negócio, em vendas, em satisfação dos alunos, em criação de produto, em consultorias, eles estariam tendo muito mais retorno. Então vale muito a pena pagar para um editor. E vale a pena pagar até mais caro para um editor que faz um trabalho melhor, que vai aumentar minha credibilidade, entre outras coisas. Por exemplo, eles levam a sério o YouTube como um investimento, porque o YouTube ele é um ativo no negócio. Falo isso sempre, cara. Eu acho que é um termo muito bom. O YouTube ele é um ativo, ele não é mais um vídeo que você está publicando. Um Reels da vida, ele até pode ser um ativo de certa forma, mas é um ativo meio xoxo. Depois a gente fala mais sobre isso. Só que assim, tá, beleza. Existem vários nichos. Vídeo curto, vlog, podcast, VSL, anúncio, documentário, né? Que eu comentei, por mais que não seja tão comum aqui no Brasil com tanta frequência, né? Por que eu escolhi esse nicho e não todos esses outros? Porque eu tenho a ideia, cara, de que você tem que analisar o seu perfil comportamental e entender com qual bucha que você quer arcar. O que eu quero dizer com isso? Cara, quais são as vantagens e as desvantagens de cada tipo de trabalho, de cada nicho? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Cara, YouTube para entretenimento. Principalmente canais que visam a monetização por AdSense. Quando já tem uma constância de publicidade, até muda um pouco o jogo. Mas antes disso, ou até quando tá no começo das publis, cara, a maioria paga pouco. Exige muito, não tem padrão nenhum de entrega, cada vídeo é um vídeo muito específico, a edição de cada vídeo é muito específica e é muito frágil. No caso do AdSense, cara, um mês que vier menos AdSense, que ele tiver menos visualizações, ele já vai balançar o negócio, não vai querer continuar o trabalho contigo. Se você for inteligente, você tem um contrato, você tem uns negócios assim, você tem um modelo de negócio interessante e você não vai se ferrar de cara. Mas é muito mais frágil de você perder um cliente mês que vem. E quem já tem demandas por publicidade é semelhante. Não é a mesma coisa, porque publicidades já pagam mais, já tem uma certa recorrência. Mas o cara pode perder a publicidade a qualquer momento. E é algo que depende um pouquinho menos dele. Se ele tem outras fontes de renda, até que pagam muito mais, com recorrência, enfim, inúmeras possibilidades, já é mais garantido. E é a linha que eu gosto de seguir. A linha de perfil de cliente, né, que eu gosto de seguir. Então assim, você quer arcar com essa bucha? Para você faz sentido trabalhar mesmo com isso? Cara, ele pode ter as suas vantagens também. Às vezes você gosta de trabalhar com um canal assim de entretenimento. Games, por exemplo, tá dentro disso. Talvez você queira trabalhar com games. Você quer trabalhar com CS, com Minecraft, com GTA. GTA hoje menos, né? RP não tá tão em alta mais. Mas pra mim,
Não fez sentido. Agora, vídeos curtos. Geralmente é o que a galera quer editar. Eu vi um vídeo de um outro editor, esqueci o nome dele agora. Cara que usa tudo vermelho, ele falou que não gosta de trabalhar com vídeo longo porque ele não consegue ficar muito tempo olhando pra cara do mesmo cliente, assim, não ajuda na dopamina, no TDAH, um negócio assim. Tudo bem. E aí ele foi pra vídeos curtos porque ele cada hora tá editando uma coisa diferente, de um jeito diferente e tal. Beleza, ótimo. Totalmente alinhado com o perfil dele. É um ponto positivo de trabalhar com vídeos curtos. Agora, eu percebi que são conteúdos muito variados. Cada hora o cara quer testar um formato diferente do outro. Os clientes, cada um tem um formato muito diferente. E o cliente tende a valorizar muito menos a edição. Naquela linha de lo-fi. Às vezes o cara ele só quer algo simples, ele só quer seguir o formato. Pô, bota uma tela dividida ali no CapCut. Pô, faz um negocinho aqui simples. Talvez não seja tão simples assim, mas você faz. E aí ele valoriza um pouco menos a edição, porque ele sabe que ele também consegue fazer. Principalmente se forem edições simples. E eu percebo que a mentalidade dessa galera é muito de curto prazo. Diferente daquela ideia do YouTube de longo prazo que eu comentei, esses Reels, TikTok da vida estão muito alinhados com, pô, eu vou fazer um vídeo, ele vai explodir daqui a um dia. Daqui a 2 dias. Hoje mesmo ele pode ter milhões de visualizações. Às vezes os prazos são muito apertados. Enfim, cara, é tudo muito pra ontem. E a minha experiência, cara, comparada com a que eu tive nesse nicho que eu me estabeleci, eu não gostei tanto. Então, é uma bucha que eu não quis arcar. São algumas buchas com as quais eu não quis arcar. VSL, cara, aparentemente paga bem, só que não tem tanta recorrência. É muito volátil. Em maioria pode ser um pouco antiético, né? Com essa galera do Direct Response, principalmente, que vende VSL e vai vender a cura da diabetes pra velhinha. É um exemplo velho, né? Isso não acontece tanto hoje. Mas são outros golpes que eles dão hoje em dia. E tem outros formatos que eu já até gosto, né? Só não trabalho tanto. Vlog, podcast, são interessantes. Mas o perfil de cliente que eu atendo é mais específico ainda. Mas eu gosto desses outros. Eu atenderia tranquilamente. Principalmente vlog, cara. Eu acho que é bem legal. E a galera paga bem também. Talvez seja até mais exigente, mas eu acho que é legal de trabalhar. Eu particularmente gosto. Ainda mais se eu me especializasse em vlog, né? Porque eu editaria muito mais rápido do que outras pessoas, porque ele pode ser até meio complicado às vezes. Mas, por exemplo, tem uma editora que tem um canal no YouTube também, que é a Bianca alguma coisa. Ela edita os vídeos do Eliezer, lá do Via Infinda. Não sei se esse é o nome do canal ainda, mas enfim. E pelo que ela comentou em um outro vídeo, ela edita até que rápido os vlogs dele. Então é isso, né? Questão de se especializar, pegar uma prática e fazer melhor e mais rápido do que todo mundo. Então, cara, o que eu fiz? Eu editei para vários nichos, vários formatos, e eu fui filtrando pro que eu mais gostava de trabalhar. Eu encontrei um no meio tempo de tudo isso e foquei nele. Simples. E isso me trouxe alguns benefícios que estão dentro do último bloco desse vídeo, que é o de por que eu decidi nichar, o que eu ganhei com isso e por que você também deveria. Resumindo, cara, para poupar o seu tempo, eu consigo entregar melhor, mais rápido e cobrar mais caro. Cara, um ponto muito legal de nichar é que você tem padronização, você tem padrão de entrega. Por atender clientes muito parecidos, com dinâmicas muito parecidas, o meu trabalho fica cada vez mais repetitivo. Isso me permite manter uma qualidade alta, ou seja, entregar melhor e entregar mais rápido, porque eu tenho muita coisa já pré-montada, eu tenho na minha cabeça exatamente o que eu preciso fazer, eu tenho muito mais prática em uma única coisa, é tipo memória muscular, né? Então eu consigo entregar mais rápido. Uma coisa muito legal também é que eu tenho noção da minha carga horária de trabalho, porque os trabalhos são muito parecidos. Então eu sei que se eu pegar um cliente que vai ter 4 vídeos por mês, eu vou ter tantas horas de trabalho a mais. Claro que vai variar um pouquinho de cliente para cliente, mas a média é muito próxima. Mesmo variando o tempo dos vídeos, porque no meu caso, eu não faço aquela edição web documentário de fazer algo maravilhoso, assim, minuto por minuto do vídeo. Então, eu editar um vídeo de 20 ou 25 minutos não vai mudar quase nada. Dependendo do cliente, cara, se passar para 30, 40 minutos não vai mudar muita coisa. Por incrível que pareça, né? Cara, as propostas são muito parecidas, então fica mais fácil de vender. O tipo de cliente pro qual eu tô vendendo é muito parecido um com o outro. E um ponto muito, mas muito legal é que é mais fácil de terceirizar. Imagina, você tem uma operação de edição de vídeo, você edita para Reels, edita podcast, edita para negócio, edita para games, edita para tudo. Quem que você vai contratar, velho? Como que você vai contratar uma pessoa? Que seja, você vai contratar alguém só para cortar os vídeos para ajudar um pouco ali no processo de trabalho. O cara vai fazer decupagem. Cara, a mentalidade de decupagem para games
para vlog, para um vídeo mais de negócio, é completamente diferente uma da outra. A decupagem de um Reels talvez seja diferente da decupagem de um vídeo longo. Talvez não, é bem diferente. Mesma coisa para um podcast. Às vezes você não vai cortar o vídeo inteiro, mas você vai pegar trechos específicos e colocar lá no começo para fazer um trailer. Pô, a cabeça, a sensibilidade que você tem que ter para fazer isso é muito diferente. Então, quando você nicha, você tem processo de trabalho que pode ser facilmente passado por uma outra pessoa. E essa pessoa também só vai ter um tipo de trabalho, então fica mais fácil para ela. É se acostumar ali com a dinâmica da empresa, enfim. E isso foi muito importante. Cara, facilitou a minha vida assim 1 milhão de vezes. Agora, sobre cobrar caro, talvez não é nem que eu possa cobrar caro, mas eu não preciso cobrar barato. E eu posso cobrar mais caro que a média, sim, que não é caro, é justo. Porque como eu estou atuando como um especialista em uma área, eu me desenvolvo muito mais nela e eu consigo entregar com muito mais qualidade do que a média. Então, se eu edito só vlog, eu vou editar vlog mais rápido do que as outras pessoas e eu provavelmente vou editar melhor do que as outras pessoas que editam de tudo um pouquinho. Claro, depende, né, do meu nível de experiência também. Não é só nichar, pronto, você é o diferentão. Mas eu consegui cobrar um valor de especialista. Eu não preciso cobrar barato ali na média de mercado, na média baixa. E o mais legal é que se eu quiser, eu também não preciso cobrar super caro, high ticketzão, porque o trabalho não é tão personalizado assim. Claro, a não ser que eu queira vender serviços assim, aí vai ser um pouquinho diferente cliente para cliente, beleza. Aí eu vou cobrar mais caro porque é um trabalho que vai ser realmente mais demorado, vai ser num estilo muito específico, cada vídeo talvez seja um vídeo, enfim. Mas eu não precisei. Então não preciso cobrar barato, eu cobro justo e trabalho menos do que outras pessoas estariam trabalhando. Por todas essas coisas de padrão de trabalho. E eu também me tornei reconhecido em uma única coisa. E as pessoas me procuram para essa única coisa. Me procuram para outras também. Mas como eu fui incisivo em YouTube, quando as pessoas têm um canal no YouTube, elas me procuram. Elas não procuram qualquer editor. Elas procuram o Luigi porque o Luigi trabalha com edição de vídeos longos, com edição de YouTube. E cara, falando no que eu fiz, semana passada eu fiz um vídeo que eu queria falar sobre como que eu faço 16 mil reais por mês com edição. Mas ao invés de falar sobre como eu faço, eu acabei falando sobre como fazer. Então clica aqui que eu acho que você vai gostar e curte esse vídeo, comenta e essas coisas todas. Até o próximo vídeo.